Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Vida de Assessor, onde a gente te conduz no mercado financeiro. Estou aqui mais uma vez para poder te trazer conteúdo rico, como eu sempre falo, mas antes mesmo de entrar, né, e você já sabe quem é a convidada aqui da vez, né, e com certeza as pessoas têm muito assunto que as pessoas querem saber, muito assunto. Mas antes de eu entrar aqui no assunto, antes de eu apresentar a convidada, eu quero convidar você que já é assessor, já é consultor, já trabalha na área, já tem alguns clientes, já tem um tempo, pelo menos de 6 meses aí, e gostaria de ter mais pessoas para poder te ajudar. Talvez um mentor, como eu, por exemplo, que já tenho 13 anos de mercado. Talvez outros mentores, como talvez a própria convidada aqui, outras pessoas como o Felipe da AWZ, que veio aqui no sábado passado, Thiago Nigro, e outras pessoas mais, Gui Cadonhoto. Tem muita gente que eu quero trazer para conversar com você que está aí do outro lado e que talvez esteja sentindo algum tipo de dificuldade para crescer, né? Então, por isso é que a gente criou uma mentoria chamada Wealth. Wealth significa riqueza, né? E o conceito ali é de wealth share, basicamente, né? A gente compartilhar a riqueza, que é eu compartilhar a minha riqueza, que é o meu conhecimento, e os assessores, consultores que ali estiverem também podem compartilhar a sua riqueza também, que é o seu conhecimento. Então, nada melhor do que um grande mastermind, vamos dizer assim, onde cada um pode dividir e compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência e o que você sabe, você consegue passar para outra pessoa e você também consegue ter essa troca lá dentro, tá? Então, se você quiser participar dessa mentoria, que serão 8 meses, né? Pelo menos agora serão 8 meses, logo serão só 6 meses, então aproveite, corra, se você estiver vendo isso aqui agora. E aproveite porque serão 8 meses só para as pessoas que estiverem chegando agora, beleza? Bom, o link tá aqui embaixo, tá o QR Code aqui na tela também, mas vamos lá, eu quero começar esse episódio do que ficar aqui só fazendo um merchan para você, que obviamente é extremamente importante, mas né, não vamos ficar só no merchan, o podcast hoje é para falar sobre muita coisa aqui, né? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre, será que vale a pena um assessor, um consultor fazer mentoria, consultoria? Né? Tem coisas diferentes aqui entre um assessor e um consultor. Será que como que pode a gente fazer um marketing digital, um não compete, não solicite? Tem muita coisa, tem muito assunto para a gente falar hoje. Mas antes eu quero apresentar aqui a Vivian, que assim, ela já fez uma apresentação dela aqui no Vida de Assessor, quando a gente fez o presencial aqui no Grupo Primo. Foi sensacional. As pessoas que participaram, se quiser comentar aí embaixo e dizer o que achou, vocês vão ver o que aconteceu nesse dia, foi muito bom. Mas vamos lá, a Vivian, ela é uma pessoa que consegue trazer muita informação rica para o assessor, ela já é especialista nesse assunto e também ela tem já uns pezinhos aí no mercado, ela faz algumas compras e vendas, já fez alguns trades e tudo mais, então nada melhor do que falar com um advogado que entende do assunto, né? Não adianta a gente pegar um advogado qualquer, no meio a gente vai falar sobre isso. Mas Vivian, se apresenta rapidamente, conta um pouquinho sobre você, para a galera te conhecer um pouco mais aí, enquanto eu pego o meu café. Obrigada, Ricardo. Eu agradeço esse convite. É um prazer para mim estar aqui hoje e também poder falar com o seu público, os agentes autônomos, hoje assessores de investimento. E eu sou advogada, já tem um tempo que eu estou no mercado de assessoria de investimentos. Tenho uma consultoria de valores imobiliários também e sou especialista em investimentos pela Ambima. Loucura, hein? E, de fato, você tocou num ponto que é interessante. Eu acho que o advogado que se aventura nesse mercado, ele tem que também ser um player investidor e fazer parte de todo esse mercado financeiro que, cá para nós, é muito bom. Então, mais uma vez, agradeço o convite e espero também atender as expectativas. Com certeza, não tem por que não. Mas loucura esse negócio de assessor Assessor não, mercado financeiro e que conhece de advocacia, também conhece de direito, né? Porque esse assunto é legal, né? Vamos dizer assim, esse cross, né? Onde você tem aqui mercado financeiro e tem direito. Eu costumo falar para os assessores, Vivian, que é assim, eles olham muito para o mercado financeiro, né? Você ouviu falar disso aqui no grupo, né, naquele dia. As pessoas olham muito para o mercado financeiro. Mercado financeiro, e quer analisar gráfico, aquela coisa toda que o assessor nem pode, né? Não pode, né? Não pode. Exato. Então eu tô certo. Meus 13 anos não me confundiram, não pode. Mas ele nem pode fazer isso, mas muitas vezes ele fica mergulhado nesse negócio, né? A gente sabe que na prática acaba fazendo, né? A CVM que não nos ouça, mas a CVM sabe disso, eu tenho certeza que ela sabe um pouquinho disso daí, mas acaba que eles ficam analisando gráficos, outras coisas, e quando o intuito deles deveria ser captar clientes, né? Só que
eles não estudam como captar clientes. E aí, a grande dificuldade, se eu tivesse com, sei lá, 700 assessores aqui, e a gente fizesse uma pesquisa, a grande dificuldade é captação de cliente. Aí você vai ver, mas para que você está estudando mais? Ah, estou estudando para um CFP, eu estou estudando para um CFA, eu estou estudando para o CEA, estou estudando... Você fala, cara, mas... não é necessário. É necessário Ancor, apenas. Exato. Aí você fala, o que você está fazendo da sua vida, cara? Ao invés de você estar fazendo um cross, você estudou sobre mercado financeiro, óbvio, tem que estudar Ancor, tem que se especializar, mas não vai estudar, por exemplo, um marketing digital para trazer mais clientes, não vai estudar como prospectar mais clientes. Então, já te parabenizo porque é legal de ver que uma advogada também entra no mercado financeiro. E até, como é que foi? Você primeiro começou pelo direito e depois mercado financeiro, ou mercado financeiro e depois direito, né? Tipo, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Comecei primeiro no direito, claro, mas no meu último período de faculdade, eu tive uma matéria chamada Direito Econômico, e o meu professor era um grande investidor de mercado. E eu olhava para essas aulas e falava, gente, eu quero fazer parte disso. E comecei primeiro com Tesouro Direto, depois fundos imobiliários, depois ações, tudo assim, com o mínimo, lote mínimo, mas para fazer parte. E logo quando eu me formei, eu tinha certeza que eu queria atuar como advogada no mercado, e eu fiquei na dúvida, né? Será que eu faço uma pós em mercado financeiro? Ou será que eu faço alguma certificação? Então, eu optei pela certificação, e aí, a partir desse momento, meu mundo se abriu. Mas fiquei firme, falei, não quero... Que certificação que foi? A CEA, a CEA. Da Ambima. E a partir desse momento eu falei, quero continuar como advogada, mas também sabendo de mercado financeiro. Então, foi durante a faculdade, e quando eu saí, eu já tinha, assim, certeza quase que absoluta que seria essa área que eu queria atuar. Mas calma aí, o que te chamou a atenção no mercado financeiro especificamente? Eu sei que você fez o CEA, mas você estava lá em direito e tal? Eu estava no direito, e no último período eu tive a matéria de direito econômico. E um ponto que me chamou muito a atenção, à época, era que eu não tinha um advogado para conversar sobre. Então, foi tudo assim, aos poucos, tudo bem desafiador, porque eu não tinha com quem conversar, alguém para falar, olha, é esse o caminho. Então, imprimia as resoluções da CVM, pegava, lia com muita dificuldade, e hoje, assim, já vem colhendo os frutos disso. De fato, é um mercado muito bom. Sim, legal, muito bom. Então vamos lá, vamos pro que a galera quer ouvir, né? Porque se eu contar a minha história, a galera não vai querer ouvir. Se você contar a sua história, a galera não vai querer ouvir, com todo respeito. Mas eu costumo brincar com os assessores, né? Que a galera quer ficar contando história pro cliente. Que é quando eu falo assim, storytelling. E eu já fiz isso, eu me incluo muito nessas histórias. Toda vez que eu falo que eu quero ensinar alguma coisa, primeiro eu dei uma cagada antes, fiz errado. E aí por isso que eu aprendi. A maioria das pessoas querem ficar contando história, não aqui no podcast, mas eu tô falando mais na vida mesmo, né? Que, eu vim de não sei o que, eu estudei não sei o que lá, fiz tal faculdade, eu fiz tal pós, eu fiz tal MBA. E a outra pessoa tá do outro lado, tipo, qual é a hora que você começa a me ajudar? Tipo, então o cliente, ele pensa muito nisso. E os assessores, infelizmente... Então já fica a dica aí pra você que é assessor, consultor, planejador. Vá direto ao ponto, né? Vá onde que você pode ajudar o cliente. Acho que vai ser a melhor coisa. Mas, vamos lá, Vivian. Acho que um assunto que é muito... E você até falou um pouquinho antes aqui, um assunto que é muito forte na assessoria. As pessoas sempre perguntam pra mim, e você viu perguntando aqui no Grupo Primo, sobre marketing digital, sobre mentoria, consultoria, curso, palestra. A XP, até para dar um plano de fundo, você sabe que a XP nasceu disso, né? De palestra, curso, e o Guilherme Bentimol era o fundador lá da XP como agente autônomo ainda em 2001. E de 2001 para frente, aí eles fundaram lá a XP Educação, né? E começaram lá o autônomo e XP Educação e foram crescendo. O que você tem para dizer? Como que um assessor hoje, né? E depois a gente entra um pouquinho no consultor também para a gente ver as diferenças. Mas o assessor hoje, ele pode dar mentoria, consultoria, curso, palestra? Como que você vê esse ponto? Então, o assessor de investimentos, ele é um participante do mercado de valores mobiliários, mas ele não é o mercado de valores mobiliários. A gente sabe que ele está crescendo, ok. E as funções que ele exerce, né, as atividades que ele exerce, são aquelas 4. Ele tem que prospectar, captar, orientar o seu cliente e transmitir as ordens. É isso que ele faz. E ele só pode, de acordo com a resolução CVM 16 de 2021, ele só pode exercer essas atividades.
Só que a CVM, ela não só fala o que ele faz, a CVM ela fala o que ele não pode fazer também, que são as vedações. De acordo com a resolução, o agente autônomo, ele não pode contratar com seus clientes. Ele não pode, primeiro, ele não pode manter o registro como consultor, nem registro como analista, nem registro como administrador. Mas a CVM, nem planejador. Que é o... aí a questão é a seguinte, vou comentar daqui a pouco sobre o planejador. Então, assim, a CVM, ela fala o que o assessor é e ela fala o que ele não pode fazer. Então, na PJ1, que é o escritório de agentes autônomos, ele tem que fazer isso. Ele tem que prospectar, captar, orientar, transmitir ordens. Se ele fala que ele vai fazer uma mentoria, aí eu te pergunto, que mentoria é essa? Porque, normalmente, não existe um conceito de mentoria, mas, normalmente, mentoria eu vou te levar do ponto A para o ponto B. Sim. Fazer com que a pessoa invista, ela atinja os objetivos financeiros e tudo e tal. Então, isso, assim, na figura do assessor, isso já é a natureza da atividade dele, que é orientar os seus clientes sobre os produtos da corretora. Então, a partir do momento que eu falo, eu sou um assessor de investimentos e eu também faço uma mentoria, e a mentoria paga. Então, eu estou cobrando 2 vezes do meu cliente. Então, não pode. Agora, se eu tenho uma PJ1, em que eu exerço as atividades como a AI, e eu tenho uma PJ2, que é uma PJ de educação financeira, e aí eu vou trazer palestras, eu vou levar esse conhecimento para faculdades, eu quero ensinar as pessoas sobre o mercado financeiro em geral, para que elas tenham educação financeira e que, eventualmente, elas me procurem como assessor de investimentos, ou então que elas saibam e façam ali os investimentos dela, e tudo bem. Isso pode. Agora, você chegar no seu cliente e falar, olha, eu sou assessor e eu tenho um programa de mentoria em que eu vou te ensinar a investir, pode ser um pouquinho conflitado. Pode ser, na verdade, é bem conflitado, porque a assessoria de investimentos, essa atividade, é isso, é orientar os clientes sobre os produtos da corretora. Então, analisando esse aspecto, ele não pode, muito menos se passar por um consultor. E aqui, você me perguntou do planejador, né? Muita gente fala, então o agente autônomo não pode falar que ele faz planejamento financeiro? Não, porque ele só pode fazer aquilo que a resolução fala, que ele pode, que é orientar, transmitir, captar, orientar e prospectar. Ok. E aí, eu faço a consideração, o planejador financeiro, ele não é um participante do mercado de valores imobiliários. Ele não está em nenhuma lei, não é uma profissão, vamos dizer assim, é uma atividade não regulada. Qualquer pessoa pode falar que é um planejador financeiro. Não tem nem necessidade de ter o CFP para você falar que é planejador financeiro. Só que, se eu falo, eu sou um agente autônomo e planejador financeiro, talvez você confunda o seu cliente, dando a entender que você é um consultor. E não é. E não é, porque o agente autônomo é um preposto. Ele lida apenas com os produtos da corretora. Ele não pode dar recomendações de forma independente. Então, a gente tem essas linhas aí um pouco tênues, um pouco assim difíceis de serem entendidas, sim. Mas tem que ficar claro. Uma coisa é um agente autônomo e ele tem uma empresa de educação financeira para o público em geral. Ok. Outra coisa é ele querer vender o serviço dele. Aí não pode. Então, assim, vamos lá. Para a gente tentar deixar bem claro para a turma. Tem aqui mentoria, né, consultoria. Como você falou, mentoria é um negócio que não tem claro o que é, né? Ninguém fala. Não tem. Não existe uma regulamentação também sobre isso. Não existe. Consultoria já existe. Já existe. A consultoria de valores imobiliários. Né? Exato. De valores imobiliários. Então tem diferença. Exato. Né? E aí, o que eu ouço sempre as pessoas me falarem é, mas eu queria, por exemplo, que nem você falou de PJ1 e PJ2, né? Então a gente tem aqui A1 e PJ2. Na PJ1, eu tenho a assessoria. Né? Na PJ2, eu quero, sei lá, abrir um educacional. Dentro desse educacional, eu quero ter palestras, eu quero ter cursos e eu também quero ter mentoria. Por que normalmente eles falam mentoria, tá? Eles falam, quando eu converso com os assessores, eles falam, palestra é legal, né? Porque você vai à frente de um público e você está falando. Pô, legal, é bacana de fazer. Eu quero dar cursos, porque dando curso também é legal que eu educo a outra pessoa. Isso. Legal. Você acaba trazendo o cliente para você, que é o objetivo. Que é o objetivo, prospectar clientes. A palestra muitas vezes é gratuita.
O curso já é pago. Já é pago. Mentoria, quando eu ouço falar de mentoria, eu sempre pergunto isso, tá? A mentoria, ela se confunde muito também com consultoria, né? Porque o cara Isso, começa a entrar muito num detalhe que é compra de casa, compra de carro, de analisar o financeiro da pessoa, e isso já começa a esbarrar na consultoria, Isso. né? Então, normalmente é isso que eu falo. Olha, a mentoria, ela poderia ser diferente se ela não esbarrasse nesse ponto, mas aí, Isso. qual que é a diferença de uma mentoria para um curso, talvez? Né? E aí a pessoa começa a falar, minha mentoria é que eu ajudo, sei lá, eu educo ele a investir melhor. Então, a minha pergunta seria, qual que é a diferença se eu sentar com você, por Uhum. exemplo, e eu enquadrar isso como um curso? Né? Falar assim, não, eu estou dando um curso para a Vivian, onde ela, sei lá, estou ensinando ela, não estou fazendo, não estou olhando as finanças dela, mas eu estou ensinando ela de como que ela tem que tocar as finanças, como que ela tem que fazer os investimentos dela num CDB, num LCI, ensinando sobre asset allocation e coisas do E tipo. essa é a função do assessor, né? Orientar, Então isso né? entra, se eu fizer isso e cobrar pela PJ2, como que é visto isso? Como eu falei, certos assuntos, de fato, é uma linha muito tênue. Na minha visão, claro que pode haver até um posicionamento diferente, mas na minha visão, existe um conflito de interesses, porque, eu vou orientar o meu cliente. Essa é a atividade do assessor. Então, ele não pode orientar, então você tem que me pagar para eu te orientar melhor. Não, ou seja, você é obrigado a orientar melhor. Uhum. Entendeu? Essa é a atividade dele. Agora, se eu tô lá como assessor e eu já oriento, e aí tem um curso para orientar melhor, eu acho assim Fica conflitante. um pouco estranho. E tá muito claro na resolução que o agente autônomo, ele só pode ser agente autônomo. Ele não pode ser outro participante do mercado de valores imobiliários. Senão vai ter aí um certo conflito de interesses, que é o aumento do custo para o cliente. Uhum. Né? O que eu vejo acontecer no mercado normalmente a pessoa tem um agente autônomo e ela tem um planejador financeiro, que é alguém independente, porque às vezes a gente vê muito esse movimento do agente autônomo ele querer ser independente. Uhum. Porque agora o termo mudou, né? Mudou recentemente, em maio de 2022, agora a gente fala de assessor de investimentos. Mas antes, esse nome, agente autônomo de investimentos, a pessoa ficou muito apegada no autônomo para dar uma ideia de liberdade e independência, que não existe. Porque o agente autônomo, ele é um preposto. Uhum. Agora, assessores de investimento que querem se tornar independentes, eu quero um pouquinho mais de liberdade, eu quero orientar o meu cliente de forma, né, isso nem existe, de forma isenta de conflito de interesse, ele tem que se tornar um consultor. Porque isso é inviável à atividade do assessor de investimentos. Uhum. Então, se ele se torna um consultor, naturalmente ele tem mais liberdade, ele poderia até cobrar por mentoria, por outras Isso, coisas mais. exatamente. Aí ele cobra pela recomendação de valores imobiliários de forma independente, né? Que é o que as consultorias de valores vêm fazendo. Sim, pô, muito bom. É que o que eu vejo, até voltando na PJ2 aqui, o que eu vejo é que tem muito escritório que, pô, eles fazem aqui sei lá, escritório 1, 2, 3. Falar em números, porque letras, tem um monte de escritório que tem letrinhas aí, vai confundir. Então, o escritório 1, 2, 3. Ele vai lá e abre uma PJ2 de cursos, de palestras e até de mentorias que eu já vi e tudo mais, Tudo bem. de, sei lá, que chama ABC. Então eu tenho aqui o escritório 1, 2, 3 de agente autônomo de investimentos, de assessores de investimentos, e do mesmo dono, dos mesmos donos, dos mesmos sócios, eles vão lá e abrem a ABC, que é educacional. Educacional. E aí eles cobram por palestra, por curso e por mentoria, vamos dizer assim. O que estaria errado aqui nesse ponto? Ou estaria tudo bem? A questão é o que se faz na mentoria. Então vamos cortar a mentoria. Se for apenas o educacional, ok, não tem problema nenhum, porque a atividade de educar, vamos supor, abra um CNPJ, atividade, prestação de serviços educacionais, educação financeira. Não é uma atividade regulada. Uhum. Então, o assessor pode cobrar por isso. Assim como eu posso. Mas sempre por outra PJ. Por não vai outra poder pela PJ. mesma. Por quê? Porque quando a gente abre um escritório de assessor de investimentos PJ, com o CNPJ, a gente fala, né, no direito, o objeto social ele é exclusivo. Uhum. Ou seja, só pode prestar esses serviços, que é o serviço de assessor de investimentos. Não pode vir uma receita, por exemplo, sei lá,
eu dei uma consultoria empresarial de negócios. Você não pode receber pelo escritório de agentes autônomos, porque o objeto social ele é exclusivo de assessor de investimentos. Tanto é que o KNAI é bem claro, aplicações financeiras / assessor de investimentos. Então, tem que ser por uma outra PJ. Agora, espera-se que essa PJ2 não vai conflitar com a própria atividade. E também não tem aquelas vendas assim casadas. Compre a minha mentoria e abra uma conta gratuita. É loucura. Porque, assim, já é gratuito. Sim. Entendeu? Então, assim, o assessor ele tem que ter muito cuidado ali com o que ele está, entre aspas, né, vendendo. Porque eu acho que hoje um assessor de investimentos de sucesso é o que fala a verdade. Uhum. A conta e é gratuita mesmo. Sim. Né? Sempre foi. Então, eu acho que ele tem que se atentar e trazer clareza para o cliente. Até mesmo porque se um consultor de valores ou um consultor de investimentos qualquer abordar ele, o que ele vai falar? Né? Pode ser que chegue um consultor e fale, não, mas peraí, o agente autônomo está cobrando de você? Que absurdo, né? Sim. Então, tem que ficar bem esperto. E aí tem até uma outra PJ aqui, né? Que eu não sei se você já está por dentro disso, mas acredito que sim. Que aí vem a PJ3, que é de seguros. Uhum. Né? Então, a gente entra num outro ponto aqui que eu já vi muito escritório abrindo a PJ3, que na verdade às vezes tem uns que chama até PJ2 porque não tem educacional, mas são 3 PJs, a 1, a 2 e a 3. Nessa terceira aqui, ele vende seguros. Como é que tá esse mercado de seguros por agente autônomo, assim, falando de forma também no direito, na parte que seria correto, né? Ele vende investimentos, mas ele começa a entrar no ramo de seguros também. Uhum. Isso é legal, não é? Como não tem problema, porque são mercados diferentes. Né? São mercados diferentes. A gente sabe que com certeza mais da metade, né, faz isso, vende um câmbio seguro por meio de outra PJ. Por quê? Porque a PJ1 só pode receber dos serviços do agente autônomo, né, ou seja, das atividades do assessor. E tudo bem ter outra, até mesmo com os mesmos sócios. Agora, a comissão gerada por um seguro ou por outro produto não pode ir diretamente para a PJ1. A pessoa tem que receber ali na PJ3, a não ser que faça um outro esquema ali entre eles. A não ser que tenha um caixa na P1 que acaba na PJ1, que acaba... Isso, mas aí também é meio complicado, porque o objeto social, ele é exclusivo de agente autônomo. Uhum. Ou seja, só pode vir receita de comissão, rebates, enfim, coisa que você sabe melhor do que eu, né? De assessor de investimentos. E aí, a gente sabe também que a CVM, ela provavelmente vai mudar a regulação em breve, mas isso continua. O objeto social, ele é exclusivo de assessor de investimentos. Quando você fala, até pra gente só, pra turma entender, quando você fala de possivelmente mudar, você fala mudar o que especificamente? A resolução, hoje, né, a regulação do assessor de investimentos é a resolução CVM número 16. Tá. E desde 2021, né, na verdade, em 2021, a CVM, ela publicou uma audiência pública falando das propostas, né? Tem a proposta da minuta A e a minuta B, mudando as regras do assessor de investimento e dos intermediários. Então, quando ela publica esse edital de audiência pública, vários players de mercado se manifestam. E aí, depois, espera-se que essa mudança venha ainda esse ano, pode ser esse ano, o ano que vem, nós não sabemos. Ela fala, o Ricardo se manifestou a respeito disso, será acatado em razão daquilo. Então, a gente sabe que nos próximos meses a CVM vai sim mudar a regulação dos agentes autônomos. Algumas coisas vão mudar, outras não vão mudar. O que você acha que pode mudar? Só para ver se... A minuta que tratou da regulação dos assessores, ela colocou diversas mudanças. Entre elas, algumas. Bom, primeira delas, hoje a gente sabe que para constituir uma sociedade de agentes autônomos tem que ser uma PJ sociedade simples, ou seja, somente assessores podem fazer parte. Ou seja, só quem tem Ancor. Só quem tem Ancor pode entrar ali no quadro social. Ok. Com a proposta de mudança da CVM, outros sócios que não têm Ancor, ou seja, qualquer pessoa, pode se tornar sócio da PJ. Ou seja, não será mais sociedade simples, será uma sociedade empresária. Que a gente chama, né, da entrada do sócio capitalista. Sim. Então, é isso que está todo mundo falando. Essa é uma mudança. Agora, a CVM também falou o seguinte, bom, quem aceitar sócios capitalistas, esse sócio que não tem Ancor,
não pode conflitar com as atividades dos agentes autônomos. Não pode ser um consultor, por exemplo. Não pode ser um consultor, não pode ser um analista, não pode ser Não pode ser administrador. bancário. Também não pode. Então, e como que, né, como que isso vai se dar ali no dia a dia? Os escritórios de agentes autônomos, hoje eles não têm um compliance, mas se admitir um sócio capitalista, vai ter que ter um compliance, vai ter que ter uma diretoria de compliance específica para ver, peraí, o Ricardo aqui, ele está entrando, quem ele é? Deixa eu ver. Né? Então, vai ter que ter sim um compliance. Essa é uma mudança, a questão do quadro social dos agentes autônomos. Um outro ponto também que está em discussão da audiência é a questão da exclusividade. Porque hoje a gente sabe que, claro, tem algumas outros detalhes, enfim, mas a gente sabe que o assessor de investimentos mantém contato com um único distribuidor, uma única intermediária. Ok. De acordo com a proposta de mudança da CVM, o agente autônomo ele vai poder ter mais de um contrato de distribuição. Ou seja, vai poder, se o cara está na XP... Ele vai poder distribuir BTG, XP, BTG, vírgula, etc. Começando a ficar um pouquinho mais parecido com o consultor, neste ponto, especificamente. Podendo distribuir algumas outras. Vamos colocar assim, se assemelhando. Só nesse ponto, não, só nesse ponto. Um pouco. Depois tem uma questão, inclusive, do consultor que eu vou falar. Enfim, é um movimento que a gente chama no mercado de fim da exclusividade. Desde que não tenha assinado também um acordo comercial, né? Porque aí já é fora extra CVM. Extra CVM. Que tem aqueles contratos que estão assinando com a corretora, né? Com o XP, BTG e tal. Exatamente. Então, assim, de acordo com a proposta da CVM, será possível manter mais de um contrato com os intermediários, que são as corretoras. Mas a CVM também fala que vai ter que ter um compliance. E o pior, a CVM, ela dispôs nessa proposta, e detalhe, gente, a proposta ela vai mudar. Ela não será aceita do jeito que ela foi colocada ali hoje. A CVM, ela diz que se um agente autônomo cometer algum ilícito, alguma infração, todas as intermediárias respondem. A responsabilidade será solidária. Então, assim, nas manifestações, e é meu posicionamento também pessoal profissional, quem vai querer admitir o fim da exclusividade, sendo que eu poderei ser chamada para responder um processo de um agente autônomo que distribui um produto que eu não tenho nada a ver com ele. Sim. Então, esse movimento do fim da exclusividade, ele não será tão simples como muitas pessoas às vezes propagam. Porque tem a questão da responsabilidade do agente autônomo no meio. Vamos supor, você é um assessor e trabalha na corretora C. Mas você trabalha na corretora C e também tem contrato com a D. Por um acaso, você cometeu um ilícito. Mas, na realidade, você descumpriu o suitability de A, mas no momento você estava comentando sobre com o cliente em uma operação da corretora D. Aí C pode ser chamado para responder um processo, sendo que às vezes não tem nada a ver. Então, assim, essa questão da responsabilidade ela é muito importante para ver como que vai se dar esse movimento do fim da exclusividade. Mas aqui lembrando, o edital, a proposta da CVM, ela ainda não foi aceita. Ela só foi publicada as propostas de mudança. Ou seja, a mudança está por vir. Nós não sabemos quando. Para que isso aconteça, o que teria que acontecer ali dentro da CVM? A CVM ela tem que, de fato, publicar o relatório de análise da audiência pública, em que ela fala, X se manifestou, a posição de X será acatada ou não. Porque, primeiro, a CVM ela escuta o mercado. Para depois ela falar, bom, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido, porque ela não tem ideias perfeitas. Quando você fala X se manifestou, seria o quê? Um escritório, uma pessoa, uma corretora? Assim, funciona da seguinte maneira. A CVM identifica uma demanda do mercado. Bom, a gente acha que a gente tem que mudar ali a regulação. Bom, ok. Ela faz internamente propostas de mudança e fala, gente, estou divulgando o edital de audiência pública em razão das conversas que eu tive com o mercado, etc. Vou escrever aqui a minuta A, que é uma minuta da proposta de mudança, e a minuta B. Mercado, se manifeste a respeito dessas minutas para depois eu ver o que eu acho legal, o que eu não acho legal. Então, quem se manifestou? Escritórios de advocacia, até mesmo contadores, pessoas físicas e escritórios, pessoas jurídicas, corretoras, falando CVM.
essa minuta que você propôs aí, isso aí não vai dar certo. Então qualquer um pode ir até lá. Qualquer um pode se manifestar. Pessoas físicas podem se manifestar. Falar, CVM, isso aqui não deu certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui já é feito no mercado, isso aqui não faz sentido, isso é legal. E aí, o que a CVM vai fazer? Ela vai analisar todas as manifestações, ver o que ela errou, o que ela acertou, e aí ela divulga o edital de análise, o relatório de análise, e aí ela, de fato, divulga a norma, atendendo ou não as demandas do mercado. Porque pode ser que o mercado fale alguma coisa e a CVM fala assim, ok, mas eu não quero saber disso. Tudo bem, pode ser, mas aí ela tem que estar bem fundamentada. E é interessante, porque assim, é um ato, assim, claro que isso está previsto em lei, enfim, mas é um ato de humildade chamar o mercado para escutar. Sim, sim. Porque, imagina, Ricardo, imagina esse mercado ultra complexo, a gente sabe que é complexo. Imagina a CVM divulgando um monte de normas sem escutar o mercado. Ia ser uma catástrofe. Sim. Então, ela reconhece que precisa da opinião de quem é o especialista. Ela também é especialista, mas o mercado é mais ainda. Mas é quem tá na ponta, né? Quem tá na ponta, que é quem sofre as consequências. Tanto até foi criada a BAE, foi criada a Ex-Livres. Isso, e eles também se manifestam, porque precisa dessa manifestação para falar, olha, isso não vai dar certo, isso é praticado há muito tempo, isso não faz sentido, isso vai gerar prejuízo. Então, a nossa expectativa para essas mudanças é que, de fato, elas ocorram, mas não como foi divulgado ali nas minutas. Sim. Tem questão da responsabilidade, várias outras questões. A gente sabe que vai ter mudança. Você sabe mais ou menos em que fase que tá agora? Tá nessa fase de análise. De análise. De análise. O mercado tá se manifestando ou já se manifestou? Não, o mercado já se manifestou. Já se manifestou. Quando a CVM ela publica o edital de audiência pública, ela coloca prazo para manifestação. Sei lá, 20 de setembro de 2021. Depois fecha. A CVM ela publica todas as manifestações das pessoas e depois ela passa para a fase de análise. Então agora a gente espera, né? Nós esperamos que ela vai ler aí, salvo engano, teve 38 manifestações. Muita gente se manifestou. Muita gente, o mercado ainda O mercado se manifestou e, enfim, boatos dizem, né, que vai sair esse ano. Mas muito nós bom. não sabemos. Não tem como saber, mas assim, a expectativa é de que saia desse ano. A expectativa é que saia esse ano. Tem muita gente realmente. O que você falou sobre de cair a exclusividade, isso realmente é uma expectativa muito grande, né? O Benchimol se colocou contra, né? E aí todo mundo fica aquele, é conflitante, porque lógico ele é contra, tal, porque escritórios vão tirar patrimônio dos clientes deles para outro lugar e blá, 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 blá. Né? O pessoal fala muito disso e criou uma coisa muito louca assim em volta disso, e todo mundo fica falando disso já há uns 2 anos, né? Até antes da pandemia já se falava disso. O Benchimol já tinha visto no LinkedIn. E, sendo muito sincero, eu achei condizente o que ele falou. Apesar de você ouvir uma pessoa que, sim, vai ter um conflito de interesse, né? É uma voz que você vai querer analisar o interesse dele ali. E óbvio que o interesse dele, naturalmente, é que continue na XP. Mas eu achei bem condizente, bem justo o que ele falou. E se viesse do BTG, se viesse da Guide, se viesse de qualquer outro, eu acho bem justo. Ainda mais analisando todos esses pontos, né? Porque hoje, por que vários escritórios também acabaram assinando aquele acordo de exclusividade? Por dinheiro, né? Muitos sócios... É mais fácil também distribuir apenas os produtos de uma corretora apenas, porque a gente tem essa questão, né? Quem está ali na atividade agente autônomo não compreende isso. Mas o agente autônomo, se ele praticar o ilícito, a questão é quem será o responsável? Quem será o responsável? Exato. Então, existem diversas coisas ali dentro que, às vezes, o assessor ele nem sonha. Porque quando a gente fala que o assessor é um preposto, ele é preposto de quem? Não é da PJ, do escritório, é da corretora. Então, a corretora responde. Então, é interesse das corretoras que os agentes autônomos distribuam apenas os seus produtos. Senão, ela vai ter que responder, às vezes, um processo, a gente não sabe, de produto de outra corretora. Aí fica uma coisa assim um pouco bagunçada. Pela lógica, faz sentido a exclusividade. Mas o movimento vem apontando que sim, o fim da exclusividade pode ser benéfico. Aí quando eu falo pode ser benéfico, aí vem a pergunta, benéfico para quem? Para o mercado ou para o investidor? Por quê? Porque assim, eu acho que a regulação em si, ela não pode ser uma regulação enfeite. Ela tem que ser editada, ela tem que ser feita também, na realidade, para o investidor. Para o investidor. Então, se essa mudança passar e daqui 2 meses começam denúncias de investidores
problemas com corretoras, reclamação de agente autônomo, qual vai ser a leitura da CVM? A mudança não foi boa. Então, a regulação ela tem os seus objetivos, tem a lei, dispõe, resoluções, vírgula, etc. Mas quem diz, a pessoa que pode falar se é boa ou ruim, se vai ser efetivo, se não é efetivo, a única coisa que pode falar é o resultado. É o resultado disso. Como que você vê o resultado? Analisando os dados. O número de processo aumentou, teve algum processo criminal? A corretora está reclamando, o que está acontecendo? Então, a regulação enfeite não tem vez na CVM. Tem que ser efetivo para o investidor, na minha visão, em primeiro lugar, e segundo, para o mercado, porque lidar com o mercado insatisfeito é péssimo. O mercado hoje ele vem pedindo o fim da exclusividade. Tá comentando aí o fim da exclusividade. Provavelmente vai ter o fim da exclusividade. Mas, se as reclamações vierem, pode voltar. Principalmente por parte do cliente, né? Sim, por parte do cliente. Nós não sabemos ainda se será tão benéfico assim para o cliente, até mesmo porque hoje a gente está vivendo esse momento aí de mudança da CVM, vírgula, etc. Mas a gente também está esquecendo de falar, Ricardo, do Open Banking, do Open Finance, que está chegando aí. É uma coisa assim que às vezes é até difícil de explicar, e é complexo. E nós não sabemos qual será a reação do cliente. Então, eu acho que vai coincidir esse momento de mudança da CVM com o Open Finance, que vai dar mais liberdade para o cliente. Então, a gente tem que ver também qual vai ser a reação desse cliente ali no dia a dia, do seu assessor, porque se for positivo para o investidor, isso é um sinal para a CVM. Gente, a regulação de fato foi legal. Ou não, nós não sabemos. Vai ter que acontecer para a gente avaliar os dados, né? Isso é muito louco. É muita gente opinando de assunto que ainda não sabe. Eu mesmo. Eu não costumo opinar quando eu não sei de alguma coisa, né? E quando a gente vai para essa área jurídica, é muito complicado, porque tem muita coisa que nem o próprio compliance. É extremamente caro manter uma estrutura dessa. E vai ter que ter o compliance se passar. Exato. Então, não é... Quando a gente fala... É igual quando as pessoas falam assim, o governo vai taxar as grandes fortunas. E aí o cara que ganha 10 mil reais já fala, vai me taxar. Fala, cara, você não tem noção, você não é a grande fortuna. Esquece esse negócio, tipo, não fala sobre esse assunto agora, porque quem tem que falar sobre esse assunto é quem tem grandes fortunas. Quando a gente fala de grandes fortunas, é grandes fortunas. É a mesma coisa do escritório pequeno e o grande. O pequeno tá querendo opinar sobre uma coisa que vai afetar o grande. Exato. Óbvio, é uma democracia, como a gente sabe, e tal, não sei o que às vezes a democracia também dá algumas coisas bem erradas, mas... Falando disso aqui, sobre um escritório grande e um escritório pequeno, o escritório pequeno não tem nem dinheiro para manter um compliance. E ele acha que, olha, vou ter liberdade. Você não vai ter essa liberdade. E aqui lembrando também, Ricardo, até mesmo você tocou no ponto, né? O advogado normalmente não entende desse assunto. Se fosse só o dinheiro, seria interessante, porque bastava o dinheiro. E a pessoa? E a qualificação da pessoa? Porque lembrando... O compliance não pode ser assessor de investimentos, não. É uma pessoa isenta. Então, eu vou ter que procurar um profissional isento do mercado, vamos dizer assim, que saiba do mercado. Porque para a pessoa saber, o compliance é quem diz, está certo, está errado, faz isso, faz aquilo. Para a pessoa saber, faz isso, faz aquilo, ela tem que, no mínimo, conhecer daquele mercado. Exato. Porque não dá para colocar uma pessoa que não é qualificada para isso. Então, assim, onde nós vamos achar esses diretores de compliance? Se fosse só o dinheiro, eu estaria satisfeita, porque bastaria o dinheiro. Agora, tem que ser pessoas preparadas, pessoas para falar, olha, isso aqui tá meio conflitante, isso aqui não tá dando certo. Então, é um ponto, assim, que eu vejo não tão positivo, por quê? Porque escritórios grandes têm dinheiro e eles conhecem pessoas qualificadas para contratar. Escritórios pequenos, às vezes, sei lá, 5 assessores de investimento, 10 assessores de investimento. As únicas pessoas que eles conhecem de mercado os assessores. Sim. Então, a gente vai ter também uma demanda de mercado por diretores de compliance, enfim, qualificados, que eu não sei se isso vai ser atendido. Enquanto isso, os escritórios grandes, eles já estão se posicionando, eles vão conseguir, regulação mudou hoje, amanhã já tá ok, já tá ali com sócio capitalista. Muitos vão ficar para trás, infelizmente. Então, o que eu recomendo aqui também para o seu público? Vai lá no site da CVM, ou então me procura, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é muito interessante para o assessor ele se antecipar do que vai acontecer para o lado dele.
Uhum. Até mesmo para ele, talvez ele tá aqui num escritório grande, a gente não sabe, até mesmo para questionar as mudanças. Mas, peraí, deixa eu entender, porque ele pode querer entender. Sim. Ele pode, é um negócio também dele, não é isso que se fala? Ele é um sócio? Então. É que como ele é sozinho, né? A gente tava até conversando disso agora há pouco, né? Como ele é sozinho assim, eu digo como indivíduo, né? Ele é uma pessoa física dentro de uma PJ que tem mais de Sim. 200 pessoas às vezes. A pessoa se sente muito fraca, na ponta Sim. fraca de, mas eu não posso questionar isso, não posso perguntar aquilo, porque se eu perguntar, talvez vão querer me tirar do escritório. Tem muita gente que tem muito medo uma disso, pena. né? E é uma pena. E é bom quando a pessoa tem informação, porque ela Sim. vai questionar exatamente o ponto certo e o escritório não tem como negar sobre essa informação. E não só o escritório, a corretora também, né? Então tem muita gente também. opinando sobre essa liberdade de, vai ter liberdade de estar em várias corretoras. E mas se for ver mesmo o mercado hoje, os maiores escritórios já estão todos assinados um contrato de 10 anos com as maiores corretoras. Então, talvez nem mude tanto. Talvez nem mude tantos. Faz sentido, Ricardo. E lembrando aqui, do jeito que a mudança da CVM foi colocada, né? Ou seja, de acordo com as minutas, essa escolha de ser ou não exclusivo será das intermediárias, das corretoras. Então, assim, às vezes o agente autônomo pega lá a lei e fala, que legal, o fim da exclusividade, muito bom, podereis ser contratado pela XP, BTG, Guide e todo mundo. Mas ele está se esquecendo de quem que vem o poder de escolha. De acordo com a minuta da CVM, o poder de escolha vem das corretoras. Se a corretora aceita ou não aquele escritório. Se a corretora aceita ou não. Então, assim, na minha visão, não sei se vai ter tanta mudança assim. E lembrando, essa questão da responsabilidade é uma das questões mais importantes. Uma das questões mais importantes. Claro, como eu falei, não foi publicada ainda. Não, hoje continua do jeito que está, a resolução CVM número 16, mas a gente, quando for publicado, vai ter que ver, e vai ter que ver qual vai ser a tendência do setor. O que as maiores corretoras estão falando? Porque na maioria das vezes elas ditam o movimento. Então a gente tem também que. E será também que o assessor vai ter que assinar um contrato como um consultor, né? Até, de novo, fazendo esse paralelo. O consultor hoje, ele tem um contrato, né? Um cliente. Contrato de prestação de serviço. Você é consultor, eu sou o cliente, você faz um contrato comigo, né? Eu assino ele e tal. Isso. E depois eu vou dar acesso assim, às minhas contas, né? Dizendo, você sabe o que tem na XP, o que tem no Itaú, o que tem no BTG e tudo mais. Eu não sei se você sabe, se teria essa informação, mas o assessor teria que fazer algo mais ou menos nessa espécie também, porque agora a grande reclamação disso também, nessa liberdade, né? De poder escolher e ter várias corretoras, cair essa exclusividade, é justamente poder o cliente definir ali, a corretora, escritório, definir em qual corretora que ele vai poder alocar o cliente, mas, além disso, ele ter o poder do cliente, vamos dizer assim, né? Que fala assim, agora o cliente é meu, que é o grande problema da exclusividade que os escritórios hoje falam. É porque na hora de uma saída de um escritório, por exemplo, que aconteceu várias vezes aí, XP foi pro BTG, né? Vários escritórios fizeram esse movimento. E fizeram outros também, do Safra para XP, teve essas mudanças. Quando a gente pensa nessa mudança, eles, naturalmente, os donos de escritório pensam assim, agora que vai cair a exclusividade, o cliente é meu. Porque eu sei que essa discussão do cliente, de quem que é muito ampla. Mas falando assim, o cliente é meu, porque agora eu vou ter um contrato com ele, algo do tipo. Você sabe se estão prevendo alguma coisa disso? Ou seja, se vai ter um contrato do assessor com o cliente. Com o cliente, ao invés de ir direto na corretora. Não tem como. Não tem como o assessor ter um contrato com o cliente, porque o assessor ele é um preposto. Então, é inviável um contrato com o cliente. Na realidade, o assessor ele tem uma relação comercial com o seu cliente. Porque o dinheiro fica na corretora. Então, assim, a conta na corretora. Todo contrato é com a corretora. Na corretora, exatamente. Então, assim, tanto é que se o assessor faz algo de errado, quem responde é a corretora. É a corretora. A não ser que, cara, a gente sabe que tem os contratos de responsabilidade ali interno entre eles. Mas ele é um preposto. É a mesma coisa que eu falo assim, Ricardo, eu tenho um mega produto, eu quero que você saia aí distribuindo. Sim. É a mesma coisa. Então, não tem como ter um contrato com o cliente, isso é inclusive vedado, contratar com o cliente. Por quê? Porque ele é um preposto. Enquanto a gente não entender que o assessor de investimentos é um preposto da corretora, vai ficar difícil.
falar. Agora, a pessoa, mais uma vez, pessoa que quer ficar independente, ela quer ali ficar isenta do conflito de interesse, ela tem que se tornar um consultor. E às vezes as atividades são excludentes. Ou você é um assessor, ou você é um consultor. Então tem que ficar claro. Esse negócio do cliente é uma discussão que nem vou entrar aqui, porque a gente dá para gravar um outro podcast outro dia, a gente grava. Outro dia a gente grava. Mas isso é loucura, porque a maioria dos sócios e do assessor também, eles querem ter esse poder sobre o cliente. A minha opinião sobre isso, assim, é que o cliente é o cliente, ele é o soberano, não tem para onde. Isso. Se ele definir, eu quero estar com um assessor tal, o assessor Y, o consultor, ou não quero ter, é ele quem define, é o cliente. Mas existe essa briga, né, de quando o consultor, né, tanto que até falando de equity mesmo assim, a equity de uma consultoria chega a ser mais valiosa do que a do assessor só por conta desse contrato, as pessoas falam. Porque agora você tem o cliente com você, né? O cliente assinou algo contigo. Diferente do assessor, que o assessor, na verdade, como você falou, é um preposto. Tem ali a corretora, tem o escritório está conectado à corretora, por mais que seja sem exclusividade, vai estar conectado a várias corretoras. Isso. Só que ele está conectado ali e o cliente é quem define. Eu quero estar com esse assessor, ele vai lá e troca. Ele vai lá e troca o código. Para o preposto 1 ou 2. Isso. Então é assim que acontece. Agora, se o escritório um dia acabar, o cliente não aconteceu nada diferente. Ele só perdeu talvez o assessor dele, a ponta de conexão, de contato. Mas todo o resto acabou. Né? Não tem contrato, não existe contrato cliente, né? O contrato é com a corretora e a corretora permite que ele escolha o escritório. Exatamente. E essa questão assim de quem é o cliente, a comissão gerada pelo cliente, isso é uma questão bem delicada, porque como a gente falou, né, no seu evento, que foi assim maravilhoso, eu inclusive aprendi muito, tem essa questão, né? O assessor fala que o cliente é dele, a corretora fala que o cliente é dele e o escritório fala que o cliente é dele. Exato. Então, assim, de quem que é o cliente? A gente tem que decidir isso, né? E lembrando aqui, é um pouquinho complexo e não tem resposta. Por quê? Porque a resolução da CVM, ela diz que o assessor tem uma relação comercial com os clientes. Em outras manifestações de entendimento da CVM, ela diz que clientes apresentados pelo agente autônomo. E nos acordos de sócio, nos contratos sociais dos escritórios, fala que o cliente, os clientes da sociedade. E a corretora, nos contratos da corretora, os clientes que mantêm conta na corretora, os clientes da corretora. Então, assim, cada pessoa está ali puxando para o seu lado. A gente tem que descobrir, e eu acho que quando isso for falado pela CVM, isso vai resolver muitos problemas do mercado, que é de quem, afinal, que é o cliente. Porque é uma questão da titularidade das comissões geradas. Porque assim, né, de quem é o cliente é até uma coisa engraçada de falar, né? Realmente o cliente, o cliente é dele, né? Ele é dele. O cliente é dele, né? Ele é ele. Mas eu quero saber de quem é o direito sobre a titularidade da comissão gerada. Sim. Porque você está negociando ali o direito da comissão, né? Que é LGPD, né? Exatamente. Que é o que pega bastante. Então, assim, hoje também tem essa discussão, o cliente doado, o cliente captado, o cliente doado. Então, assim, como que eu vou provar que um cliente é doado, que ele é captado? Tem essa questão probatória. Aí eu vou ter que informar o CPF, né? Já vi processos aí judiciais, tá informando o CPF de todo mundo. Imagina o cliente lá no Jus Brasil. Peraí, estão discutindo aqui? Meu CPF, nem sabia. A minha comissão? Não me contaram. Muito louco isso. Então, assim, é algo que a gente pensa, né? Nossa, não tem resposta. E é um mercado muito novo, muito novo. Bem dizer aí, o assessor, ele começou a crescer desde 2017. Então, assim, extremamente novo. Agora que a gente tá vendo essas mudanças mais agressivas por parte da CVM, vai mudar, e daqui 2 anos vai mudar de novo, daqui 3 anos novamente. E aí a regulação, ela vai ficando mais afiada. Porque surgem os problemas, surgem as soluções. Sim. Então, né, para ter uma solução tem que ter um problema. Então, agora, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos levantando um problema. Daqui uns dias, tomara a Deus que a gente sente aqui para discutir a solução, né? Exato. Ou então para falar, gente, de fato alguém decidiu, né? E eu acho que um problema grande aqui que a gente tem também é sobre os contratos, né? Que eu acho que é um assunto que as pessoas mais querem saber também, né? Querem saber de exclusividade, que a gente falou, do marketing digital e tudo mais, de como se colocar na frente do cliente, o que pode, o que não pode. Mas uma coisa que é muito importante para proteger o assessor pessoa física, vamos dizer assim, né? E que também protege o escritório, né? De que lado que a gente
Teria que analisar também, depende do prisma que a gente olha. Mas hoje a gente sabe que tem várias cláusulas, né? Quando a gente assina um acordo lá de sócios. E tem gente colocando isso até mesmo no contrato social, eu já vi. Não compete, não solicite e vários outros nãos aí. Isso, os nãos, com cláusulas com nãos. umas coisas assim, vou falar absurdas. De, olha, se você, sei lá, sair daqui em menos de 2 anos do non-compete que você assinou lá, você também entrar no non-solicit, que aí elas fazem um cross ali. Fazem um que cross. se você abordar um assessor daqui para levar para onde você tá, ou então abordar um cliente para levar onde você tá, você tem que pagar uma multa de 500 mil mais 12 vezes do que você fez de receita nos últimos meses. Então, é um negócio muito louco. Muito doido. Como é que tá essa cláusula? Eu acho que melhor pergunta, o que um assessor hoje que está começando, ou até mesmo já tem uma carreira consolidada, o que ele deveria tomar cuidado? Que você já viu aí no mercado, talvez, mas o que ele deveria tomar cuidado ao olhar um contrato, basicamente? Primeira coisa é te chamar, eu acho. Mas segunda coisa é que se ele estiver olhando lá sozinho e tal, como que ele olharia isso? Eu acho assim, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é o que é um contrato social, o que é uma sociedade. Porque a gente sabe do discurso aí vendido, torne-se um sócio e tudo. Mas assim, o que é ser sócio? Na realidade, nós estamos sócios. Sócio é uma condição temporal, né? Ninguém nasce sócio, né? As pessoas se tornam sócios. Então, assim, o contrato social é o documento principal, é o documento que vai literalmente abrir o CNPJ. Então, são sócios, são as pessoas lá se reunindo, falando, gente, vamos nos tornar sócios? Vamos abrir uma empresa? A empresa X, a empresa Y, a empresa tem tantas cotas, a empresa vale isso, se eu morrer vale tanto, se eu entrar vale tanto. E aí, ali no contrato social, eu estou discutindo como que vai ser essa empresa. Ok. No acordo de sócios, já fala, né? Acordo de sócios para os sócios. Eu estou negociando as minhas liberdades dentro daquela empresa porque eu sou livre para contratar. Então, é o meu CPF vinculando ao seu CPF, vinculando ao CPF dele. É um acordo ali entre pessoas em que a sociedade também assina. Ok. E dentro desse acordo de sócios é que eu vou negociar as minhas liberdades. Porque se eu não tivesse nada para negociar, para que eu assinaria um acordo? Né? Enfim, se eu não tenho nada para oferecer, eu não vou negociar nada. Eu só negocio aquilo que eu tenho. Enfim, não sei o que tem lá no mercado futuro, opções não é o caso. Mas aí começam a negociar as liberdades. Então, eu tenho a liberdade, né, o direito de exercer as atividades do jeito que eu quiser na minha vida. Mas eu assinei o non-compete, que é uma cláusula válida, se feita da maneira correta, em que eu me comprometo a não concorrer com aquele escritório durante um determinado período e também quando eu sair durante um determinado período. Mas tem uma questão aí de validade da cláusula para que ela não seja nula, que é, se eu, por um acaso, descumprir, eu vou ter que pagar quanto? Para eu ficar 2 anos no mercado sem concorrer com o escritório, lembrando que ele tem um objeto social exclusivo de agente autônomo, eu vou chegar nessa parte. Então, se eu vou ficar lá 1 ano e meio, 1 ano, sem concorrer com ele, eu vou viver do quê? Eu vou ter que receber uma contraprestação financeira ali, a que a gente chama da contrapartida financeira. E vários outros requisitos legais para que essa cláusula ela se torne válida, porque eu estou negociando a minha liberdade profissional. Então, não é qualquer coisa. Já vi aí, né, determinadas cláusulas em que o assessor tinha que pagar 2 milhões. Peraí, ele tem 2 milhões? Não, então já começa por aí, tá errado. Como é que você vai exigir de uma pessoa? Às vezes ela nem tem. Segundo, qual é esse segredo comercial que você está querendo impedir que vale esse ponto aí? Que, sim, é um segredo comercial, sendo que tudo está na norma. A não ser que a pessoa faça o VDA e, de fato, ela consegue uns segredos comerciais de prospecção. Mas, assim, qual é esse segredo dos assessores daquele escritório XY, não sei, que ele não vai poder sair? Esse é um outro ponto. Então, tem a questão da contrapartida financeira, qual é a necessidade disso, principalmente para os minoritários. E tem a terceira questão. É uma cláusula de não concorrência ou não competição, seja lá o que for, ou é uma cláusula de invalidação profissional? Porque tem cláusula que fala, você não pode trabalhar como consultor, você não pode trabalhar como empregado. Como bancário. Você não pode ser bancário, você não pode ser administrador. Você não pode estar no mercado financeiro. Você não pode estar no mercado.
E às vezes, qual foi o sonho daquela pessoa? Foi entrar no mercado. Às vezes, eu já vi pessoas largando profissão de engenheiro, de arquiteto, Médico. Às vezes a pessoa Advogado. se programa, advogado. Conheço também advogado da Engenharia. Às vezes a pessoa Tem se um programou. ex-padre, você sabia Padres, disso? aí. Teve um cara Aí. aqui Que legal. que tava aqui na imersão, que ele quase tava virando padre, e depois ele resolveu casar. Ó, E aí e depois virou assessor. Eu Tá fiquei, vendo? esse é o primeiro. Então, assim, às vezes a pessoa, ela se programa a vida dela, avisos familiares. Gente, tô no mercado financeiro, isso aqui. Então, assim, a pessoa não se programa. Ela se depara com essa cláusula e fala assim, mas peraí, o que eu vou fazer da minha vida? Então, fica uma coisa assim, meio escura, a gente não sabe muito bem, meio tenebrosa, enfim, que a gente precisa de discutir, né? Enfim. E as outras cláusulas, por exemplo, a cláusula de não solicitação de clientes. Enquanto não for decidido de quem é o cliente, não tem como eu dar certeza dessa cláusula, Uhum. né? Porque uma coisa depende da outra, certo? Então, assim, o recado que eu dou, e que a gente já está até, né, finalizando, vejam a necessidade, vejam se está coerente com o restante e vejam se realmente a pessoa ela tem um conhecimento tão magnífico para impedir ela de exercer as atividades no prazo de 2 anos. Né? Porque, na minha visão, não tem tanto segredo assim. Tem prospectar, orientar, transmitir e captar clientes, ok? Então, assim, por que existe isso? Eu quero saber isso. Por que eu não posso atuar no mercado? Porque o mercado faz assim, ok, mas não pode ser basicamente eles diferente? colocam isso que é pra você não levar cliente, né? Sendo muito transparente, sendo verdadeiro. Pra não levar cliente, ok. Eles podem escrever as coisas mais diferentes. Mais diferentes, Mas é isso, a real é E essa. assim, e também não tem só não é só essa questão de validade de cláusula. Porque validade de cláusula a gente discute ou num processo ou na arbitragem, ok. Mas existe uma coisa mais importante, talvez, do que isso, que é a pressão no dia a dia do agente autônomo, que é o pior. Uhum. Mas você assinou, mas eu te mandei por e-mail, você viu, você leu, você concordou. Então, assim, essas cláusulas, elas são ruins também por conta disso. Porque fica ali um poder de barganha ali Às vezes o assessor pensa, não, mas peraí, eu não posso sair de jeito nenhum. Então, ele fica com medo. E aí pode levar uma insatisfação, uma frustração. Tem gente que, sei lá, desiste de ser assessor por conta que ficou com medo ali do sócio majoritário, que estava negociando essas cláusulas. Porque está negociando no fim, não é o dinheiro, é o direito à liberdade que ele tem. Então é algo muito sério, inclusive está na Constituição, por isso que tem essas discussões. Então, assim, tem que ser algo muito bem feito, lido com calma, também discutido ali com os majoritários, para que, de fato, a pessoa consiga ser o melhor assessor, gerar comissão, gerar, né, enfim, que ela possa ganhar muito dinheiro com isso também. Mas até ter um amadurecimento desse discurso e tudo, acho que ainda vai mais um. E o não compete, na verdade, você sabe falar muito mais sobre isso do que eu, obviamente, mas o não compete, na verdade, ele vem de um mercado que é de cargos estratégicos, na verdade. Né? É uma coisa que, assim, ele era um diretor de 10 anos de casa da Natura, por exemplo. Uhum. E ele teve acesso a várias informações que realmente, se ele for para uma outra competição, a Boticário, sei lá... vai aplicar o know-how e vai invalidar... Vai invalidar tudo que foi feito há 10 anos. Tudo que foi feito há 10 anos. Então, assim, porque os acordos de sócios, contrato social também, tá pensando muito na figura da empresa, da preservação da empresa, da produção intelectual da empresa, do know-how, das estratégias, vírgula, etc. Então, não compete, ele surgiu de fato desse mercado, que é o mercado, gente, vamos proteger aqui o nosso know-how? Ninguém no mercado tá fazendo isso, a gente de fato é diferente de tudo. Então, de fato, se eu negocio um diretor, ele vai levar todo o know-how para outro. Agora, às vezes, um sócio minoritário, 5%, 0,1%, será que Que inteligência que talvez que ele tá levando? Ele nem participa do boarding. Assim, será que é necessário? E o ruim é isso, fica ali no dia a dia, nos corredores, essa pressão, não compete. Mas é que eu acho que os escritórios acharam no não compete e no não solicite a forma de segurar clientes e segurar profissionais para que eles não levem clientes, basicamente, né? E nem levem outros profissionais, né? Basicamente é isso, porque se a gente for ver a cláusula de não compete, o que ele tá... como você falou até aqui no evento, na imersão, né? O que ele tá ganhando em troca por isso? Porque se você tá indo para... Eu tinha um cliente que ele tava saindo com essa cláusula de não compete. Foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa cláusula. A gente não tinha acordo de sócio no escritório, era muito pequeno, a gente era quase um coworking ali. E a gente tinha essa dificuldade de realmente manter as pessoas ali. E um dia, esse cliente pegou e me falou assim, Ricardo, tô saindo da empresa lá,
Então, eu não vou, por enquanto, eu não vou ter mais entrada de tanta grana assim, porque eles vão me manter durante 2 anos. Aí eu falei, como assim manter? Ele falou, eles vão me pagar um salário, né, durante Pra 2 que a anos, pessoa não para exerça que eu não exerça em outro mercado e tal, em outra atividade. Aí eu falei, pô, mas isso, você sabia disso? É assim mesmo? Ele falou, não, sabia. Se caso viesse a sair, eu ficaria 2 anos. E aí, depois de 2 anos, eu posso voltar. Eu falei, nossa, mas aí você perde tempo de mercado, Tempo de né? Aí ele mercado, falou assim, não, mas tudo bem, porque eu tô trocando essa liberdade pela grana que eu vou receber. Isso, E hoje o não compete dos assessores, que é assinado, você não recebe nada. nada. Aí não dá, É tipo, né? ó, Porque a 2 pessoa anos, vai 3 viver do anos. quê, né? É só pra Enfim, não competir mesmo. É o que você falou. É pra quebrar as invalidar. pernas. É pra invalidar uma pessoa, basicamente. É. E o não solicite é de que o cliente não é seu, você não pode levar. Eu já vi não Isso. solicite, vamos dizer assim, entre aspas, um pouco mais justo. Que ele assinar assim, 50% dos seus clientes você pode levar. 50% fica. Eu falei, Beleza. mais justo. Pelo menos Aham. mais justo, né? Eu não É. solicite E que, por que quê? ele não quebra as pernas da pessoa. Porque tem essa discussão de quem é o direito da titularidade da comissão. Exatamente. Então, se não decidir isso, enfim, cada um ficou fazendo ali. Tem alguma outra cláusula que a gente não compete, não solicite, que você vê que E é a do não perigoso? aliciamento, né? Do não aliciamento de sócio e equipe. E aí você tá tirando a liberdade da pessoa de se associar. Porque eu posso me associar a você. Eu posso me tornar sócia de quem eu quiser. Então, você, novamente, você tá negociando uma liberdade. A gente só negocia aquilo que a gente tem. Ou seja, se você assinou, é porque antes você tinha, agora você não tem mais. O não aliciamento, ele fica lá como o quê? É não alguma coisa? Tem Não, é algum não nome? Não aliciamento aliciamento. mesmo, que a galera Não tá querendo saber aliciamento. sempre nada. Tem outros nomes aí, já que Ou você falou do não, não compete, não solicita. Mas fica como não não aliciamento lá. aliciamento é de sócio e equipe. Que alguns escritórios também vêm retirando, porque, né? Por que não, né? Sim. Por que não? Isso é muito louco. Infelizmente, os contratos eles ficam muito leoninos Sim. pro lado do E era do pra dono. não ser, né? Porque é uma sociedade. Exato. Era pra não ser, né? Mas é que aí, igual o próprio Thiago tinha falado aqui na imersão, né? Que o monopólio, ele é ruim ou é bom? Pra quem? Né? Acho que a pergunta que vem, é ruim ou é bom, tem que vir o pra quem depois, Pra né? quem? Que é pra quem. Pô, quando a gente vê contratos leoninos assim, pra quem que é bom? Pra quem tá no controle, né? Isso, pra E quem é bom, tá no controle. é bom. Totalmente tem que ser isso daí pra ele, porque ele fala, cara, isso daqui eu tô me protegendo. Só que o minoritário, ele não tem como se proteger porque, ele não tem informação, 2, ele não tem peito pra questionar, pra enfrentar. E ele fala assim, pô, vou assinar agora e depois eu vejo. Depois eu vejo. E uma coisa que, de contrato que eu aprendi e que eu compartilho com todo mundo, é que você tem que fazer o contrato agora já pensando na sua saída, no divórcio. No dia ruim. É muito ruim fazer isso, é muito estranho fazer isso, né? Mas quando você entra no escritório, hoje, pela facilidade dos assessores, eu vejo que os assessores simplesmente chegam, tá vindo de engenharia, médico e tal, não sei o quê, olha só para os 20 mil reais no mês que ele pode ganhar. Sim, ele pode ganhar até 100, mas só que quando ele assina o contrato, ele não entende ou não faz vista grossa por ele mesmo pela ansiedade, né? Isso. Quando ele deveria perigoso, consultar uma pessoa externa, né? Acho que como você, por exemplo. Para ver qual liberdade que ele tá dando. Ele tá, de fato, ele tá negociando as liberdades dele. Antes de finalizar, então, eu queria até ver o que você acha disso. Tem algumas formas, hoje, o contrato social do agente autônomo, você tem que... Todos os assessores, né, porque eles estão como sócios, né? Então, por eles estarem como sócios, eles têm que assinar toda a mudança que tem. Isso, Eu já vi umas loucuras. Que, até adiantando já, minha opinião é essa, né? Mas enfim, eu já vi os contratos que, assim, tem um contrato social, e aí eles vão lá e ao invés de dar para todo mundo assinar, porque demora, né? São 200 sócios, né? Que são os assessores, demora para passar de mão em mão, tem gente que tá no Amapá, tem gente que tá em São Paulo. É verdade. O que eles fazem, então? Eles têm 2 formas, né? E aí, uma que eu já vi é assinar eletronicamente. O que é ok. Que é ok. Válido. Porque a pessoa vê, lê e fala, vou assinar. Hoje tem o outro que ele dá o direito. E né? procuração, né? Procuração. Ele assina aquela procuração que é dando direito à vida. Se a pessoa comprar um carro, ele consegue assinar comprando um carro no nome da pessoa. Bom, eu vou te perguntar, eu acho que a resposta é meio óbvia, mas o que você acha disso? Se você já viu algum problema com isso? Primeiro, a procuração, né, está otorgando os poderes para alguém decidir em seu nome, né? Você não é obrigado a fazer isso. Ninguém é obrigado a nada, né? A não sei que esteja lá na lei falando que você tem que fazer alguma coisa. Enfim. E a procuração, ela pode ser revogada a qualquer momento. Pode ser revogada.
Agora, de fato, o acordo de sócios ele tem que ser A gente tem que alterado. tomar um cuidado, né? Tem que tomar um cuidado, mas como que você vai assinar uma coisa que você não... Não leu. Não é nem que você não concorda, você não leu. A gente só consegue tomar posição se a gente conhece algo. Mas isso não cai até pergunta bem leiga mesmo. Isso não Cai cai num erro. num juiz, assim, caiu lá sei lá, na Câmara de Arbitragem, que normalmente mas, sei lá, caiu num juiz normal, comum, e aí você vai lá e alega, pô, mas ele me tirou da sociedade, por exemplo, simplesmente tirou lá, valia, sei lá, 100 mil reais no valuation a pessoa deveria receber, e aí ele foi e assinou que ele receberia por 10 reais, sei lá. Isso não, porque ele tem a procuração. Isso no juiz, ele leva em consideração? Leva em consideração, porque existe o erro, né? A pessoa foi induzida ao erro, mas, inclusive, tive um caso recente desses, mas é muito delicado. E lembrando, a maioria dos acordos tem cláusula de arbitragem, o que nem sempre é muito positivo, porque a arbitragem é muito caro. Mas, de fato, essa questão da procuração tem sido um grande desafio, porque pode ter procuração, inclusive com aqueles poderes, mas não para negociar a vida toda do assessor dentro daquela sociedade. E, às vezes, sem que o assessor tenha o conhecimento necessário para pelo menos falar assim, ok, concordei. De fato, é uma negociação ali entre os majoritários e o assessor fica ali, né, de fato, só assistindo e, às vezes, pode causar um prejuízo. Agora, a questão do valuation, isso tem que estar no contrato social, no acordo de sócios. Se eu sair, quanto que eu vou ganhar? Porque tem a participação societária tem um valor. Então, como você falou, tem que iniciar. Lembrando que pode sair a qualquer momento. E se sair, não é só sair. Tem não compete, não solicite, várias outras formas de negociar a liberdade ali do assessor. Então, de fato, é o que eu tenho para falar. É complexo, é complicado. E eu acho que o que você faz também é essa atividade, né, de dar informação para o assessor, preparar o assessor, ela não é boa, ela é extremamente necessária para quem está nesse mercado, do jeito que ele está hoje. Com certeza é um trabalho, assim, te acompanho também, maravilhoso. E, assim, os assessores, só deles estarem aqui escutando isso, eles já estão na frente aí de muita gente, inclusive com poder agora para negociar melhor com os seus sócios. Exatamente. Sabendo pensar sobre o divórcio, né? Porque esse é o problema. As pessoas sabem pensar sobre o casamento, mas não conseguem pensar sobre o divórcio, infelizmente. Vivian, eu vou te agradecer por ter vindo até aqui, ter participado do evento. Pô, foi muito bom. Né? A gente vai gravar outras vezes. Com certeza. Daria pra gente ficar aqui num papo de muito 3 tempo. horas, facilmente, porque tem muita coisa pra gente conversar, mas a gente faz live, entrega mais informação pra galera. Obrigado por ter topado aí o convite. Adorei o convite. Muito obrigado de verdade. Para você que esteve aqui até agora, se inscreve no canal. É muito importante você se inscrever aqui. É um canal extremamente novo também aqui de podcast, mas lá no Spotify, nos outros streams de áudio, já estamos no episódio 118 já, e subindo, obviamente, né? Então, para você que tem vontade de aprender mais sobre isso, pode seguir. Onde que te encontra, Vivian? Como que te Tem encontra? meu Instagram, Vivian C. Marques, LinkedIn também. E o YouTube agora eu comecei há pouco tempo, Vivian Marques, advogada do mercado financeiro. Espero isso aí. ver o pessoal por lá também. A gente vai deixar todas as suas redes sociais aqui embaixo, mas Obrigada. Você coloca um comentário lá para deixar algum link ali também. A gente vai fixar esse link para você que está aqui escutando a gente poder olhar lá e entender mais sobre o trabalho, que é extremamente importante, tanto quanto o que a gente está falando de prospecção e tudo mais, mas só vai funcionar esse crescimento se você tiver uma boa saúde ali no jurídico, né? Nada disso vai ser bom se você não tiver o jurídico todo arrumado, já pensando num divórcio, já sabendo o que pode acontecer caso você saia, caso queiram tirar. Isso aí, informação é poder. Então, para você que esteve aqui até agora, obrigado também por nos acompanhar, tamo junto. Se você é assessor, consultor e quer aprender mais sobre, até mesmo sobre esse assunto, né? Tem a mentoria Wealth que eu falei lá no começo, né? É muito importante para você que está querendo crescer. Bom, mais uma vez te agradeço, Vivian. Eu que agradeço. Obrigado. Adorei. Muito bom. Para você que ficou aqui até agora também, muito obrigado, tamo junto, valeu e até um próximo podcast. E é isso aí. Isso aí.